Olá, boa noite para você. O TVU Notícias desta quinta-feira está no ar e tem muita informação. Chuva forte em Uberlândia deixa a cidade alagada em alguns pontos. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta em toda a região. Hoje tem oferta de vagas de emprego e estágio no quadro Mercado de Trabalho. Envelhecer com qualidade de vida. Idosos comemoram atividades sociais e recreativas desenvolvidas ao longo do ano. Saiba tudo sobre a miopia, que pode ser a porta de entrada para doenças graves da visão. E no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, como está o índice de casos registrados? A prevenção e o diagnóstico precoce ainda são as principais armas contra a doença. Tudo isso e muito mais a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar. Ontem, no fim da tarde, choveu muito em Uberlândia. Foram registrados vários pontos de alagamento e, apesar da queda de algumas árvores, de acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum incidente mais grave foi registrado. Há mais previsão de chuva para a cidade nesta sexta-feira. O dia amanhece com sol entre nuvens e deve chover ao longo do dia. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 19. Vamos à previsão para outras cidades da região. Em Ituiutaba, a temperatura fica entre 22 e 34 graus. Apesar do calor, vai chover na cidade com possibilidade de temporal à tarde e à noite. Em Patos de Minas, o dia amanhece com sol e muitas nuvens. Deve chover durante quase todo o dia. A máxima prevista é de 32 graus e a mínima de 16. Em Monte Alegre de Minas, também há previsão de chuva, principalmente à tarde e à noite. A temperatura deve ficar entre 20 e 33 graus. E em Araguari, a máxima prevista é de 30 graus e a mínima de 17. O dia começa com sol e muitas nuvens e deve chover ao longo do dia. Há possibilidade de temporal à tarde e à noite. Em Uberlândia, agora, condomínios, loteamentos, edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais vão ter que possuir abrigos para acondicionamento dos resíduos sólidos, que devem ficar armazenados até a passagem da coleta. A lei foi sancionada ontem e, a partir de hoje, os administradores e responsáveis têm um prazo de 180 dias para protocolizar o requerimento e o projeto arquitetônico no centro administrativo. Assim que aprovado o projeto, eles terão mais 6 meses para execução da obra. Após esse prazo, quem descumprir pode sofrer advertência, multa, proibição da atividade e até cancelamento de alvará. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Várias atividades foram realizadas ao longo do dia em Uberlândia. O foco principal ainda é a prevenção e o diagnóstico, que pode garantir um tratamento adequado. Em abril deste ano, Max teve uma surpresa quando participava de um congresso em São Paulo. Após um teste rápido, ele recebeu uma notícia que iria mudar a vida dele para sempre. Eu fiz o teste, assim como todo mundo que estava no congresso fez. Tive a surpresa de receber o resultado positivo. Além de travar uma batalha contra o vírus, Max teve que encarar também, talvez a pior luta, a contra o preconceito. E ele já havia passado por essa barreira outras vezes. Tive o mesmo sentimento de quando eu estava me assumindo gay. Eu me senti aprisionado dentro de uma gaiola em mim mesmo. Como se eu não pudesse falar nada com ninguém, como se eu tivesse um segredo que se eu soltasse o mundo ia cair. É um processo de autoaceitação muito difícil. O jovem lembra que ao participar de um grupo de soropositivos na internet, percebeu que a maior parte ainda precisa esconder essa condição. Para o jovem, a maior arma que a população tem contra o vírus e o preconceito está na informação. A comunidade de pessoas soropositivas é uma comunidade escondida. As pessoas têm medo, as pessoas têm muito receio de falar com qualquer um. Porque para me indicarem a não falar para os meus pais, é porque as pessoas sofrem muito preconceito, as pessoas têm medo de serem discriminadas, porque ainda tem gente que acha que se abraçar, se usar o mesmo talher, se frequentar o mesmo espaço, vai pegar da gente o HIV, e não é assim. E foi exatamente para levar informação e conscientização às pessoas que foi realizada uma ação na Praça Tubal Vilela, na área central de Uberlândia, nesta quinta-feira, Dia Mundial da Luta contra a AIDS. É muito importante falar sobre esse dia de hoje, que é a campanha mundial, é a luta mundial da luta contra a AIDS.
onde ela é realizada em todo o mundo. É um dia que a gente tira para focar, para poder chamar mais atenção do público, para eles se atentarem na questão da prevenção, da realização da testagem rápida. Em Uberlândia, no ano passado, foram notificados 562 casos de pessoas com vírus da AIDS. Neste ano, de janeiro a setembro, foram 458 casos. A Alexia coordena uma organização que dá suporte para ONGs da cidade e região. Dentre elas, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS, a RNP. Hoje o GADS veio apoiar um grande evento aqui na cidade, que é em prol da conscientização das pessoas sobre a erradicação do preconceito e os cuidados, ao DST, a AIDS aí. Edival está à frente da RNP, que atende atualmente 1.480 cadastrados, entre pessoas que vivem com a AIDS e membros da família desses soropositivos. A instituição, ela tem um dos focos, é amparar a pessoa principalmente quando ele pega o diagnóstico recente, que está um pouco meio perdido. Então a instituição ela vem para abraçar essa pessoa, para dizer para ele que ele não está sozinho, que ele tem um amparo jurídico, ele tem um amparo psicológico, ele tem fisioterapia, ele tem grupos de autoajuda. Durante a ação foi possível realizar diversos procedimentos, como o teste de glicemia e o teste rápido que detecta o vírus HIV. Vale lembrar que tudo isso também pode ser feito em qualquer outro dia do ano. Nós temos essa testagem que é realizada no ambulatório Herbert de Souza, que fica na rua Avelino Jorge do Nascimento, número 15, lá no Roosevelt. É realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. A demanda é espontânea, não é necessário ter algum encaminhamento para poder realizar essa testagem. É só levar um documento com foto, onde a gente realiza a testagem. A partir do momento que se tem um resultado positivo, nós direcionamos esse paciente para o tratamento. Muita gente que passou pela região aproveitou para se informar e realizar os testes. Tranquilo, sem dor, positivo. Importante esse tipo de ação e aí se aproveita a oportunidade. Principalmente no mundo hoje que nós vivemos, hoje essencial. Foram muitas ações desenvolvidas ao longo do dia, mas existe um atendimento especializado que funciona durante todo o ano. A pessoa que suspeita ter o vírus pode procurar o ambulatório Herbert de Souza de 8 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda a sexta, para fazer o teste e o acolhimento para um diagnóstico precoce. O ambulatório fica na rua Avelino Jorge Nascimento, número 15, no bairro Roosevelt. Depois do intervalo, o Brasil está envelhecendo e com qualidade de vida. Idosos da rede Crescer em Uberlândia comemoram as atividades desenvolvidas ao longo do ano. E saiba tudo sobre a miopia, que pode ser a porta de entrada para graves doenças da visão. O TVO Notícias volta já. Há mais de 2 décadas, a TV universitária, comprometida com a informação, cresce ao lado do público. Cria, experimenta, inova e divulga conteúdo educativo e cultural. É nessa mesma sintonia que a Universitária FM caminha. Com uma programação diferenciada, a emissora produz e veicula programas de diversos gêneros. Programação educativa e de qualidade. Rádio e TV Universitária de Uberlândia. A gente volta falando de esporte. Uma notícia não muito boa. O time Dentil Praia Clube de Uberlândia perdeu a invencibilidade na temporada 2016-2017 da Superliga Feminina de Vôlei, após ser derrotado na Arena do Praia ontem pela equipe Terra Cap Brasília. A partida foi válida pela 7ª rodada da competição nacional e terminou em 3-0 para o time brasiliense. Com o resultado, o time do Praia caiu para a 3ª colocação na classificação geral. Já o time de Brasília passa
passa a ocupar a segunda colocação. Agora, as meninas do Praia têm 9 dias até o próximo desafio, quando vão enfrentar o vôlei Nestlé em Uberlândia, no dia 9, às 9h30 da noite. O Brasil está envelhecendo e com qualidade de vida. Pelo menos, muitos programas sociais têm apostado nos exercícios físicos, aulas de computação e outras atividades mais para os mais velhos. Nessa semana, idosos da rede Crescer Conviver em Uberlândia participaram da confraternização de fim de ano. E olha que eles têm muito o que comemorar. Dona Maria, apesar da dificuldade para caminhar, fez questão do esforço. É que era dia de festa e ela não podia faltar. Vou te falar uma coisa, não dá para... Eu fiquei longe 3, 4 meses. Nossa, o dia que eu cheguei aqui, eu emocionei. A confraternização aconteceu em uma unidade da rede Crescer Conviver e encerra o ano de atividades no local. Todo final de ano, né, em todas as datas comemorativas, a gente sempre faz essas festividades, né? É muito importante para a terceira idade, né? Porque eles vivem no mundo muito sozinho, né? Então, isolados. E estar dentro de uma unidade que promove a questão social, promove a socialização deles é muito importante. O evento contou com várias apresentações e para quem acha que o idoso não tem muito pique, basta ver um trecho dessa apresentação de dança de rua para quem sabe mudar de ideia. Participaram também do encontro membros de outras unidades. Além de festejar, uma oportunidade de socializar e encontrar aquele amigo que já não via há um bom tempo. Aqui ninguém entra com palavras tortas, entendeu? Então é o maior respeito, são todos os irmãos. Isso aqui é amigo do coração. Isso aqui é o amigo que a gente, como diz, a gente nunca esquece, né? A rede Crescer Conviver é formada por espaços em que idosos desenvolvem diversas atividades. Nós oferecemos hidroginástica, natação, ginástica, alfabetização, psicologia, né, o atendimento psicológico, o atendimento odontológico. Enfim, várias atividades que ajudam a terceira idade a ter uma qualidade de vida melhor na cidade de Uberlândia. Quem veio se apresentar ou para assistir foi para casa com um gosto de quero mais. Deus que abriu o céu e lá a gente canta essa dança, eu acho muito boa. Esses idosos que ficavam em casa, eu sou agente de saúde aqui da UBS Guarani, tem 13 anos de trabalho no bairro. Aqueles velhinhos que eu visitava, que levava médico, hoje estão aqui, não precisa nem fazer visita, eles já estão participando e cada um melhor do que o outro, sabe? Então isso aí faz parte da vida do idoso, eu acho que isso aí ajudou muito e eu espero que continue sempre assim. Agora nós vamos falar de saúde, mais precisamente sobre a miopia. De acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, até 2050, metade da população mundial terá miopia e que pode ser a porta de entrada para doenças graves oculares. Como evitar essas complicações e a importância do diagnóstico precoce. Aqui comigo no estúdio está o Dr. Fauzi Abdulmaci, médico oftalmologista, que vai tirar as nossas dúvidas. Dr. Fauzi, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu já faço a pergunta. Problema de miopia, a gente tanto fala como se fosse de fato um problema tão comum entre as pessoas. Existe uma idade que isso realmente é mais diagnosticado ou não? Todas as pessoas, independentemente de sexo, idade, também podem contrair, no caso? A miopia, ela aumenta a incidência e também o diagnóstico, principalmente na fase escolar, onde a criança se queixa para os pais que não está enxergando tão bem o quadro na escola. E é por isso que essa é a idade em que se iniciam a maioria dos diagnósticos. Ela pode também aparecer em um segundo momento, no início e fim da adolescência, e ali pelos 20 anos, mas aí já é um pouco mais raro. Quando a gente tem casos na família, por exemplo, o pai já apresentou mais cedo, a mãe também, é importante ficar em alerta no caso, por exemplo, dos filhos? Assim que começa a primeira queixa, se tem um caso na família, o caso é mais comum e mais frequente? Sim, sem dúvida. Alguns estudos mostram que quando a criança tem os dois pais com miopia, ele tem de 5 a 6 vezes mais chance de desenvolver também ao longo da vida a miopia. Quer dizer, existe sim um componente genético para que isso apareça.
Nem todo mundo dá tanta importância ou atenção assim à miopia, mas ela também pode ser a porta de entrada para outras doenças, talvez coisas mais graves aí que vão atrapalhar a visão, talvez até a perda da visão no futuro. Sem dúvida. Principalmente o alto míope, que é aquele míope que tem mais do que 6 graus, ele tem uma série de alterações dentro do olho que favorecem principalmente descolamentos de retina, glaucoma e catarata um pouquinho mais precoce do que a população geral. Então, principalmente esses pacientes devem sim fazer os exames de rotina com o oftalmologista para prevenção. No caso da criança, por exemplo, a gente sabe que ainda na puberdade e tal, os médicos ainda têm um médico de família, um próprio pediatra, e às vezes precisa sim de um atendimento especializado. O próprio médico, o pediatra dessa criança ou desse adolescente, consegue encaminhá-lo, consegue perceber que o problema já foge da alçada dele e precisa de um especialista ali para atendimento? Sim, o pediatra, ao longo do desenvolvimento da criança, ele desempenha um papel fundamental em muitas vezes encaminhar a criança para alguns especialistas. A oftalmologia acaba sendo um ramo muito específico dentro da medicina, em que normalmente nós mesmos é quem fazemos o exame mesmo dessas criancinhas. Então muitas vezes são os próprios pais e mesmo as crianças quem notam que não estão enxergando bem e daí já partem diretamente para o oftalmologista, né? Que tipo de exame é feito? É um exame simples, a gente consegue perceber rapidamente? E que tipo de tratamento também existe, desde essa primeira fase da vida até também os mais velhos? O exame para detectar a miopia é um dos exames mais simples, né, e mais comuns dentro da nossa prática. É simplesmente o exame em que a gente detecta o grau da criança. Existem alguns exames específicos ou mais comuns para que a gente faça na criança, já que ela não colabora tão bem como um adulto, mas em todo caso é um exame bastante corriqueiro na nossa prática, em que a gente consegue sim diagnosticar se aquela criança é míope ou se ela não tem grau nenhum, algum astigmatismo, etc. E o tratamento da miopia, né, o mais comum, o mais frequente, que todos estamos acostumados, sem dúvida nenhuma, são os óculos, né? Para aqueles que têm uma miopia muito alta, em que o óculos começa a distorcer a imagem, ou aqueles que não gostam de usar o óculos por motivos quaisquer, até estéticos. Exato, podem usar as lentes de contato, que propiciam uma qualidade de visão muito boa, né, sem ter aquela restrição do campo visual provocado pelas lentes. Né? E a solução mais definitiva, a partir do momento em que existe já um grau estável, o médico já diagnosticou que esse grau não está mais progredindo, a solução definitiva é a cirurgia, a correção a laser, né? Doutor Fauzi, um recado para quem está em casa. Eu acho que é importante sempre o alerta, e a gente sabe que esses números provam que, de fato, a miopia é um problema cada vez mais comum ou mais frequente e que pode acarretar problemas mais sérios. O que o senhor deixa para quem está em casa em relação ao diagnóstico precoce e a procura de um especialista o mais rápido possível? Sem dúvida nenhuma, a principal atuação aqui deve ser feita no sentido da prevenção, porque se não for todas, a imensa maioria das condições em que a miopia serve como agravante podem ser sim evitadas, né? Mas são evitadas quando o diagnóstico é feito de maneira precoce. Então, vale sim a pena e é sim recomendável que quem tem miopia, e mesmo quem também não tenha, visite regularmente o oftalmologista para fazer essa prevenção. Que bom, muito, muito importante sim, fica a dica aí para todos que estão em casa. Doutor Fauzi, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no TV Notícias. Eu é quem agradeço o convite, obrigado. E daqui a pouco, aqui no nosso programa, inclusive, as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região. E como garantir novos negócios, maior lucratividade com o uso das startups, aplicativos que já estão provando a eficiência com o uso da tecnologia. Nós voltamos já. Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. Volta, te imploro, não me deixe aqui ligada, sozinha com a casa iluminada, desperdiçando assim a minha luz.
Me desliga, por favor, não posso suportar tamanha dor. Se liga, use a energia de forma consciente. O planeta agradece. Volta. A inovação como ponto de partida, o uso das tecnologias de informação e a oportunidade de novos negócios. Tudo isso foi discutido em um encontro que reuniu empreendedores, empresários que já estão no mercado e outros que pretendem investir na oferta de produtos e serviços com o uso das startups. Marco Aurélio é um empreendedor. Há 7 meses, ele e alguns colegas criaram uma startup. O grupo desenvolveu um aplicativo que gerencia locação de máquinas para o agronegócio. Nós tivemos a ideia de desenvolver um aplicativo onde você vai gerir a sua máquina. Você vai locar e vai ofertar ela no mercado. Então você é dono de um trator, que ele fica ocioso na sua fazenda por alguns dias, alguns meses, você faz o cadastro, coloca todo o perfil desse trator no aplicativo e o aplicativo, através de geolocalização, vai ofertar ele através de uma rede de pessoas que se cadastraram dentro da plataforma. Rodrigo também faz parte de um grupo que apostou na criação de uma startup e desenvolveu um programa que acumula pontos a partir da experiência com o uso de aplicativos. Quando a gente teve uma iniciativa de criar aplicativos, a gente viu que um grande problema é a morte desses aplicativos. Hoje as plataformas têm mais de 4 milhões de aplicativos e 90% caem em desuso no primeiro mês. Então a gente quis trazer o conceito de fidelização para melhorar a usabilidade do usuário. Nesta semana, eles se uniram a dezenas de outros empreendedores durante o Café com Associados no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que é uma forma de fortalecer o ecossistema, de aprimorar mais o tema na região, né, que é a inovação, a modernidade, a tecnologia. Eu acho que isso tudo vem em voga. A iniciativa do encontro foi tomada após uma viagem a São Paulo feita pelos organizadores. O evento conta com o apoio da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, a FAGEM. O apoio se dá principalmente no estímulo, no incentivo, em trazer esse movimento para dentro da universidade, né? É a universidade, de alguma forma, indo além dos muros. Para a FAGEM é extremamente importante participar, se envolver, apoiar esse evento. O café é promovido em várias cidades do Brasil pela Associação Brasileira de Startups. A gente costuma trazer empreendedores que são de startups em scale-up, que já passaram por todo o processo da startup, processo de ideação, de criação, de operação, de growth. Agora eles estão passando por um processo de contratação, muitas dessas startups estão passando por um processo de internacionalização e a gente traz para ensinar as startups que estão mais em growth, que estão procurando a maneira de escalar, a maneira de conseguir vender, as maneiras de conseguir contratar, para que essas startups uma ensine a outra. A gente costuma dizer que é o irmão mais velho ensinando para o irmão mais novo. Para quem ainda tem alguma dúvida do que é afinal uma startup, Rafael explica e deixa algumas dicas para quem quer seguir por este caminho. São negócios que você consiga, de fato, com um pequeno time, conseguir atingir o maior número de pessoas. Então, as pessoas aqui em Uberlândia, a startup em Uberlândia, atingindo as pessoas lá no Acre, de maneira tecnológica, com a ajuda de tecnologia. Se você está pensando em criar uma startup, pense realmente as pessoas que estão à sua volta, quem é o time que vai realmente executar essa startup com você, que vai executar essa ideia com você. Então a dica que eu deixo aqui é procure as melhores pessoas para trabalhar, para ser seus sócios e montar essa ideia e executá-la. De acordo com economistas, o Brasil tem dado uma reagida em relação à economia e a gente consegue observar isso mais de perto com a oferta de vagas de trabalho e de estágio. Você que está à procura de uma oportunidade, acompanhe as vagas oferecidas pela CDL em Uberlândia. Uma vaga para analista financeiro. O salário é de R$ 2.500. O candidato deve entender da rotina de contas a pagar, análise de fluxo de caixa, análise de cadastro e conciliações com experiência comprovada, ensino superior completo em administração, contábeis ou direito. Currículo deve ser enviado para leticiap@fundacalcdl.org.br. 50 vagas para telemarketing perfil ativo para empresa de grande porte. O salário é de R$ 880 mais bonificação e benefícios. Para os horários da manhã ou tarde, é necessário ter ensino médio completo e informações para envio do currículo pelo telefone 3239-3468.
Tem vagas de estágio para pessoas com deficiência, de auxiliar de produção. O salário é de R$ 1.220. Ticket, convênio médico e odontológico e alimentação na empresa. Currículos para cdlestágio01@fundacalcdl.org.br. Vaga de estágio para engenharia elétrica. A remuneração é de R$ 880, mais bonificações e alimentação. Tem opções de horário, das 7 da manhã à 1 da tarde ou de meio-dia às 6 da tarde. Os currículos devem ser enviados para consultoria.rh@fundacalcdl.org.br. E tem muitas outras vagas de trabalho e estágio. Para saber mais, entre em contato com a Fundação CDL de Uberlândia. O endereço eletrônico é o cdlude.org.br. Diferentes formas de manifestações culturais e representadas pelas mulheres. Foram 3 dias de atividades em um encontro que teve como ponto principal a diversidade religiosa. A oficina sobre mulheres no Congado foi a última atividade dos 3 dias de programação do evento. No Brasil colônia, Brasil império, o homem O ponto principal de abordagem estava relacionado ao papel da mulher nesse tipo de manifestação cultural. Nós resolvemos discutir qual o papel da mulher no Congado. E por que isso? Para trabalhar a questão de gênero, onde a mulher socialmente ela é concebida como um ser inferiorizado e dentro dessa inferioridade vem a fragilidade, a submissão e tudo mais. Durante a oficina, foi feita uma relação do Congado com a Lei 10.639, sancionada em 2003 e que exige o ensino de história do negro no Brasil. Dentro do que a gente trata de história e cultura afro-brasileira e africana, a mulher da Congado ela traz toda essa representatividade dos clãs matriarcais existentes em África, onde a mulher ela é a disseminadora do conhecimento. A pesquisadora lembra que a mulher está presente em quase todos os setores do Congado, menos em um. Dentro das minhas pesquisas, o que eu descubro? A mulher dentro da Congada, ela é a mais forte. De acordo com ela, essa situação só é alterada em alguns casos. Essa mulher ela só aparece como capitã quando na hereditariedade familiar não tem mais nenhum homem que possa assumir ou esteja com disponibilidade para assumir esse cargo. Aí você vê a figura da mulher. A oficina faz parte do projeto Mulheres de Fé. E nesses 3 dias, que é parte do resultado do projeto, que deverá ser entregue em março do ano passado, um vídeo documentário e um livro sobre a experiência da religiosidade negra em Uberlândia e sobre a experiência dos negros na localidade, ele foi estruturado e organizado em 3 dias, no qual, no primeiro dia, além da abertura, teve a exposição do vídeo documentário de Grande Otelo para Sebastião. No segundo dia, nós tivemos oficina tratando da questão negra, da religiosidade negra e uma palestra à noite com as 3 mães de santo que vão dar significação ao vídeo documentário, porque o vídeo trata da experiência dessas mulheres. Vivian é de família do Congado e cursa o último ano de História na Universidade Federal de Uberlândia e veio participar. Tenho bastante interesse. Congado é uma festa bastante antiga na nossa cidade, esse ano é o centenário de registro, da festa. Então eu tenho bastante interesse em aprender, então por isso estou aqui. O TVU Notícias desta quinta-feira acaba aqui. Lembrando que as nossas matérias estão disponíveis também na nossa página da TV, no Facebook e no YouTube. Boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Até lá.